E aí, pessoal, me parece que chegou a hora de cobrar ou de tocar em alguns pontos que o futebol brasileiro passou, deixou andar, criou relações diferentes, que é a relação com os super jogadores e, sobretudo, os super salários. Chegou a hora de mexer neste abelheiro que quebra os clubes e que, nesse momento, precisa ser rediscutido. E é sobre isso que nós vamos falar, tocando também na ferida aqui do Grêmio, que precisa mexer com algumas estruturas. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, para esse papo polêmico aqui. Não deixe de curtir o canal e, naturalmente, de seguir aqui, entre e inscreva-se. Vamos chegar a 20 mil logo, logo, vamos lá. E isso dá muito orgulho para a gente. Por que eu falo nessa situação? Nós estamos vendo demissões de funcionários de muitos clubes, sobretudo aqui também no Internacional. E ontem no Esporte Notícia da Rádio Bandeirantes se falou na repercussão financeira das demissões do Internacional e também demissões no Flamengo, no Botafogo e outros grandes clubes. O Grêmio adotou uma postura jurídica um pouco diferente, mas me chamou a atenção a questão envolvendo os salários dos funcionários do Internacional que foram demitidos. A repercussão mensal gira em torno de R$330 mil por mês. E nós sabemos que o grande custo de um clube de futebol, sobretudo dos grandes clubes brasileiros, está na folha de pagamento dos grandes jogadores. E aí a gente precisa aqui contar algumas histórias para chegar onde eu quero chegar. Quando se trata, quantas vezes vocês ouviram essa informação, líderes do grupo se reúnem para discutir bichos ou premiações pelas competições. Isso se ouviu muito, todo ano se ouve isso, ou mais. Jogadores vão receber X se conquistarem o campeonato. Lembrando que os grandes jogadores, já recebem os seus salários, e os salários são muito bons. Mas tem as premiações e eles se reúnem para isso. O que nós estamos ouvindo em relação aos clubes brasileiros neste momento, quando se trata de salários de jogadores? Que os clubes estão pegando direito de imagem, jogando para o futuro, mas não estão mexendo no centro dos contratos. Por quê? Porque existe uma legislação própria que não dá para baixar salário. Só que a MP, que mexe com a CLT, está baixando salário. Só que os jogadores são tão protegidos por essa lei que neles não toca. Então, está na hora da gente começar a montar uma grande ação de pensamento e dizer o seguinte: gente, olha aqui, ó, vocês vão quebrar os clubes. Então, esses mesmos líderes que enchem a boca lá para lá falar com os dirigentes para conseguir premiações importantes e merecidas, por que não? Para as conquistas, para os méritos, que agora entenda a relação do futebol e se reúnam para ir lá discutir essa relação. E dizer o seguinte: olha, nós temos que entrar dentro do novo esquema do futebol. Porque se não fizer isso, o que acontece? Toda a cadeia quebra e eles ficam garantidos, livres, em cima dos seus contratos. As novas renovações, naturalmente devem entrar numa outra rotina financeira. Mas até lá, se nada for feito, os clubes vão ficar com grandes buracos, porque os clubes foram afetados diretamente por uma pandemia. Só que só os clubes foram afetados. Os jogadores não. E, curiosamente, todos os funcionários foram afetados, porque as MPs entraram aí para tentar salvar as empresas, salvar, no caso, os clubes. E essa relação dos jogadores não foi tocada. Então que se crie rapidamente uma discussão, e aí a gente tem que pedir para quem ganha 1 milhão, para quem ganha em dólar. Tem gente que ganha em dólar no Brasil, que no dia vai lá indexar, ou seja, teve aumento de salário nesse período. Porque se ganha em dólar, o dólar subiu 30%, 25%, está ganhando mais. É um troço surreal. Então que a gente tenha uma avaliação, monte essa situação e entre de cara nesse processo. E aí, o Grêmio tem grandes líderes, que foram muito importantes, que agora entrem no jogo os líderes. Claro que está muito bonito, muitos estão fazendo doações, isso é muito bonito. Mas agora tem que pensar na estrutura do clube, porque os funcionários vão seguir sendo demitidos, os funcionários vão seguir sofrendo, e os jogadores sequer tocam no assunto. Vamos pagar no ano que vem, a gente fez a nossa parte. Não, o clube vai ficar devendo igual. Então,
que se tenha essa ação social rapidamente e que os clubes que não conseguem se unir contra os jogadores, porque muitos deles são fãs de jogadores e não conseguem tocar nos jogadores, que entrem de cara nesse processo para que a gente faça pelo menos uma tentativa de melhorar ou diminuir essa grande bolha que virou esses 12, 13 grandes clubes brasileiros que estão hoje sofrendo muitas dificuldades e olhando para o lado do mais pobre, porque do lado do mais rico não dá para olhar, porque a lei não deixa. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, para falar da obrigatoriedade desses jogadores tomarem a ação do tamanho da crise que nós estamos vivendo. Fiquem com a gente.